Está começando o Bem Viver, programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou Luana Ibelli e com muito prazer te faço companhia hoje, enquanto o Lucas Salum não volta de férias. Bora para nossa prosa? Conheça o Linhas Divinas, instituto que resgata vidas bolivianas do trabalho escravo. No Rio Grande do Sul, colheita recorde de arroz ecológico leva a esperança a assentados depois de extremos climáticos. E tem comida de verdade. A chefe Rema Soto ensina uma salada de abobrinha com atum. Confira ainda uma entrevista com Miguel Arroio, um dos maiores pesquisadores da educação no Brasil. Para ver tudo isso, fica com a gente, que o Bem Viver está só começando. Um espaço de acolhimento e esperança para a comunidade andina em São Paulo. Esse é o Instituto Linhas Divinas, que oferece moradia, cursos e oportunidade de renda a imigrantes bolivianos que passaram por condições de trabalho degradantes no Brasil. Nosso repórter Pedro Estropaçolas conta essa história numa reportagem especial. A busca por melhores oportunidades de vida é o que motiva muitos bolivianos a cruzar a fronteira com o Brasil. Mas a chegada nem sempre é acolhedora. Lisete Condor e Elias Escobar deixaram a Bolívia através de uma agência de empregos em Cochabamba. Ela com 19 anos, grávida do primeiro filho. Ele com 21. Os dois à procura de trabalho. Entraram no Brasil por Corumbá. De lá, seguiram até uma oficina de costura em Guarulhos, São Paulo, após uma contratação previamente acordada. Nos primeiros dias, Lisete conta que foram bem tratados, mas com o tempo, começaram as violações. Nos finais de semana não nos deixavam sair, muito menos de segunda a sexta. Nem sequer nos deixavam ir ao supermercado. E nós queríamos saber onde era a Rua Coimbra, porque lá há muitos bolivianos, não é? Mas disseram que não era para ir para lá, que era um lugar feio. Aí nos diziam que não tienes que ir aí, é um lugar feio. O casal, que não sabia costurar antes de chegar ao Brasil, passou a ter que fazer 1000 peças por semana. O empregador também começou a descontar diversos valores dos salários, como as passagens, as taxas da agência de viagem, internet, água e até a luz. Dos R$ 1.500 mensais prometidos no contrato assinado, Lisete e Elias não receberam nada. Trabalhávamos a partir das 7 da manhã. Às 6h30 da manhã, o patrão vinha nos acordar e trabalhávamos até às 11 da noite ou meia-noite, às vezes até a 1 da manhã. Isso já era um trabalho escravo. Queríamos ir à polícia, mas tínhamos medo porque nós estávamos ilegais, sem documentos. Sem documentos, sem nada de entrada, nada, não vê? Mas após as dificuldades, o jovem casal encontrou um caminho de esperança no Brasil. Um lugar onde histórias de vulnerabilidade como a deles podem ser reconstruídas. Este é o Instituto Linhas Divinas, que desde 2022 já acolheu 37 vítimas de trabalho análogo à escravidão. O local fica na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Elias conta o que mudou. Não tínhamos liberdade, digamos que nossa vida era da cama para a máquina, da máquina para a cama. Trabalhando porque era da cama à máquina, da máquina à cama, assim, não. Aqui já podemos ter mais tempo, até para os nossos filhos. O espaço foi idealizado pela empreendedora Maria Nina Sinhani. Ao chegar no Brasil, em 2010, Nina viveu e trabalhou em condições insalubres por quase um ano, até o momento em que conseguiu abrir sua própria oficina de costura em São Paulo. Nesse caminho, conheceu outros conterrâneos que passaram por experiências semelhantes. Essa vivência e o desejo de que outras pessoas não sofressem a mesma realidade a motivaram a ajudar. No princípio, a intenção do Instituto era orientar as pessoas em relação à documentação e compartilhar informações sobre cursos e projetos que ofereciam bolsas de estudo. Com o tempo, Nina percebeu a necessidade de incluir o ensino de português e, sobretudo, oferecer moradia às vítimas de exploração laboral. Tinha muitas pessoas que falavam, eu quero sair daqui, aonde que vou? Nós não sabíamos como fazer. E aí decidimos trazer as pessoas junto com nós
tentamos dar uma casa para só moradia deles e tentar capacitar do mesmo jeito que nós sentimos que era preciso. Primeiro, orientando a se documentar. Segundo, trazendo, compartilhando os cursos de capacitações. E terceiro, o idioma, tentando eles ensinar um pouco que nós já sabíamos do português para se desenvolver. E abrimos outras formas de ver que ainda faltavam. Era conhecer cada história, tentar curar, sarar aquelas feridas que tinham ainda dentro. E principalmente das pessoas que chegavam, porque eram trazidos. Então, tentar mitigar aquela dor, aquelas mágoas. A casa hoje conta com quartos equipados com televisão, geladeira, armários e uma sala comum onde todos se reúnem para assistir a jogos de futebol, filmes e interagir. No momento está em curso a 3ª turma de imigrantes acolhidos. Eles permanecem vivendo e aprendendo no espaço até terem condições de alugar um outro local. Cada um permanece em média de 6 meses a 1 ano. Nina conta que o Instituto supre lacunas deixadas pela falta de suporte adequado, tanto do governo boliviano quanto do brasileiro. Para ter a validade de um título profissional se demora 5 anos. Imagina aquela pessoa que chegou a ter que gastar quase R$1.000 para se documentar. Então, nós corremos atrás disso, né? Tentando ajudar essa pessoa a ter uma economia, primeiramente saía de nossos bolsos, mas saiu muito. Então, agora estamos tentando eles também conseguir um trabalho especificamente para poupar e ter essa documentação, enquanto nós oferecemos moradia, alimentação e tudo aqueles serviços básicos. Infelizmente, nós estamos abandonados por nosso governo nessa situação. Para Carolina Baltazar, o Instituto tem sido importante para recuperar sua autoestima. Ela chegou em São Paulo há 4 anos, após o negócio de venda de sal que tinha na Bolívia falir. Antes de viajar, foi prometido a ela um salário de R$2.000, mas passou 1 ano trabalhando em uma oficina ganhando cerca de R$700 por mês. Quando engravidou, Carolina conta que o comportamento do empregador mudou drasticamente. Foi afastada da costura e passou a trabalhar até 3 horas da manhã em uma cozinha. Com 7 meses de gestação, ela e o marido foram expulsos do local sem receber os R$7.000 que tinham direito. Da rua, com todas as malas, os dois foram recebidos no Linhas Divinas. Todos são muito bons com a gente. Aqui mudou todo o trato. Aqui minha filha pode brincar, já não está trancada. Minha pequena aqui conhece os outros meninos e as outras meninas. Somos muitos. Porque é muito amável, é muito acolhedor esse lugar. Ela nos entende nos trabalhos e se estamos doentes, ela nos ajuda. Também recebemos ajuda com os documentos. Está tudo bem agora. A quebra de estereótipos negativos associados aos imigrantes bolivianos é outra das missões centrais do Instituto. Para a Nina e quem vive por lá, é preciso combater o estigma de que toda a comunidade boliviana é explorada e trabalha com a costura. Estamos tentando mostrar que Bolívia não é apenas só costura, não só as pessoas, somos pessoas que temos talentos, somos pessoas que temos profissões, somos pessoas que podemos aportar de maneira maior em qualquer lugar que estivéssemos. Nossa intenção é isso, né? De mostrar nossas capacidades, nossos talentos, nossas qualidades, mostrar que nós não somos apenas aquela imagem, queremos quebrar isso e também não estamos lutando contra nada, porque estamos tentando quebrar todo tipo de fronteiras, de muros, de tudo. Eu sou Maria do Céu Silva, sou agricultora, sou sindicalista no município de Solânia, lá no território, lá na Paraíba, e componho o território da Borborema, que faz parte de 13 municípios, 13 sindicatos, que faz a luta em defesa da agricultura e da agroecologia, das mulheres, da juventude. E nós temos um tema dentro desse território que é debatido, que é a questão das mulheres. Então a gente tem um tema de comissão e alimentação, e esse tema tem tratado de uma marcha pela vida das mulheres, pela agroecologia, que todos os anos, e há 15 anos a gente vem para as ruas, né, de fazer denúncia de todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. E nos últimos 3 anos a gente vem fazendo a defesa da nossa caatinga viva, né, do nosso território,
sobre o tema das energias renováveis. Energia renovável para quem, né? Então a gente vai estar fazendo esse debate com as agricultoras e nós estamos nessa luta. Se você quiser acompanhar, você pode ir no Instagram da Marcha pela Vida das Mulheres pela Agroecologia do Território, do Polo da Borborema, que você pode também perceber, ajudar, colaborar, contribuir, debater cada vez mais em todos os territórios sobre esse tema, né? Então a gente tem uma luta em defesa da vida, em defesa do campo, em defesa das mulheres e em defesa da juventude, enfim, em defesa do território da Borborema. Então a gente chama você, convida você para ir lutar conosco, fazer essa luta e essa defesa conosco, pela vida das mulheres e pela agroecologia. Todo dia somos mulheres da agroecologia. Um grande abraço para você, Maria do Céu, e para todas as agricultoras da nossa Paraíba. O MST do Rio Grande do Sul está colhendo neste ano a maior safra de arroz agroecológico da sua história. São 14 mil toneladas de alimento saudável que em breve vão parar na mesa dos brasileiros. E esse arroz tem um sabor especial. Ele marca a retomada da produção em assentamentos que sofreram muitas perdas nos últimos anos por causa das enchentes e estiagens que atingiram o estado. A reportagem é de Marcelo Ferreira. A enchente histórica de 2024 não foi o único desastre a atingir o MST e toda a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o estado tem enfrentado períodos de seca severa, seguidos por períodos de fortes chuvas. Desafio vivido pelas famílias do assentamento Filho de Cepé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. É o que conta o agricultor Ivan Carlos Pereira. Ele recorda das dificuldades após os anos de 2020 a 2023, que registraram chuvas muito abaixo da média. Nós passamos por uma seca muito forte no estado do Rio Grande do Sul, né, que devastou toda a agricultura familiar praticamente, né? E logo isso, a gente começou a sonhar novamente em se recuperar, né? E nisso, quando a gente deu por conta, plantamos, gastamos energia familiar e tal, e veio essa chuva aonde que nos deixou muito sem chão, né? De um extremo climático a outro, vieram inundações que devastaram centenas de cidades gaúchas. Do MST, mais de 400 famílias tiveram que deixar suas casas e a produção foi fortemente impactada. Também assentado em Viamão, Oscar Moisés de Moura, conhecido como Perito, lembra da resiliência para retomar a produção do arroz agroecológico. É difícil a gente esquecer as imagens, né, daquele período. Mas a gente, como assentado e como produtor, a gente vive da produção. Então a gente voltou para suas propriedades e para os seus lotes e reconstruiu todas as estruturas, né, como irrigação, que foi devastado pelas enchentes, como os canais, muita coisa, muitas máquinas que ficaram alagadas pelas águas. O assentamento Filho de Cepé foi um dos 5 da região metropolitana atingidos pela enchente histórica no Rio Grande do Sul. Lavouras onde hoje, menos de um ano após a tragédia, o MST colhe a maior safra do arroz agroecológico da história. São 14 mil toneladas de esperança e resistência. Mas a gente está recuperando, voltamos a fazer essa produção, né, que é para os nossos agricultores, semente orgânica de arroz, que há muitos anos, né, tinham parado e retomamos essa produção e vendo todas as dificuldades que nós tivemos e o aporte, né, que nós conseguimos através, estou falando como agricultor, como através da nossa cooperativa e o aporte da semente junto à Conab, isso nos deu fôlego. E aí a gente está vendo hoje a safra que a gente está tendo. Está sendo um ano esperançoso, né? Estamos colhendo fruto. Foi um grande desafio trabalhoso e sofrente para nós nos anos passados, né? Esta retomada foi celebrada pelo MST no mês de março, na 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico. Um momento para mostrar à sociedade o trabalho realizado e os desafios que persistem. Os agricultores ligados ao movimento são unânimes em atribuir a recuperação dos solos e a boa produção à força da agroecologia. Hoje celebramos 2.800 hectares de áreas certificadas. A natureza tem uma capacidade incrível de regeneração e aliado com as boas práticas da agroecologia, aliado com os insumos orgânicos e agroecológicos,
com os bioinsumos, com os preparados que as famílias fazem em casa, nós conseguimos plantar a safra 2023-24, conseguimos preparar as áreas das hortaliças e hoje a gente celebra, então, um retorno da produção, 100% da área plantada, produção recorde de 14 mil toneladas de arroz agroecológico. Então eu vejo isso como o incentivo para o ano que vem. Trabalhar mais, envolver mais famílias, envolver mais tecnologia, né, que isso está dando retorno para as famílias, né? Apesar do nosso preço estar um pouco abaixo, né, que a gente plantou a um valor, né, o custo da produção aumentou com isso, por isso baixou muito o preço de venda. E nós estamos otimistas no que virá daqui para frente, né? Um futuro que para o MST não se resume a produzir mais, mas passa pela reforma agrária para dar terra às famílias que querem plantar alimentos saudáveis e pelo compromisso com o meio ambiente. A gente vem fazendo a nossa parte nessa questão ambiental, né, que é preservando e plantando árvore, né? Nos últimos anos aí o movimento, né, tem como meta, né, de a gente ir verdeando nossos campos, né, não devastando, né. A gente fica muito honrado, né, de fazer parte desse quadro, né, dessa organização que é o Movimento Sem Terra, e a gente carregar essa bandeira da agroecologia, né, de produzir alimento puro e saudável com qualidade para as novas gerações, para as gerações que estão aí, né. E é isso que a gente carrega na nossa bandeira. E toda essa produção de arroz foi feita com o uso de bioinsumos, o que mostra que não precisa de veneno para alimentar a população. Mas essa história você confere na segunda parte da reportagem que a gente exibe semana que vem. E já que falamos em comida e fartura, lá vem ela. Nossa chefe Rema Soto ensina uma salada deliciosa que vale como uma refeição completa em dias quentes. É a salada de abobrinha com atum. Chega mais, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Como é que está o calor aí? Hoje a gente traz uma salada para esses calorones e ó, rapidinho, uma salada de abobrinha com atum. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita a gente vai precisar de 2 abobrinhas, 4 ovos, uma lata de atum, uma cebola roxa, 100 gramas de azeitona, um limão, sal e azeite. Então, para essa receita, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cozinhar nossos ovos. Desde a água fria, 8 minutos mais ou menos no fogo. Pronto. Enquanto isso, a gente vai fatiar nossa abobrinha para depois grelhar. Apoiada na tábua, eu faço isso. Faço um pouquinho de pressão, porque ela não vai ficar tão fininha, nem tão grossa. Com paciência, a gente vai. Essa parte aqui a gente não usa, porque aqui é muita água. E aí eu não preciso dessa água hoje. Mas esse daqui você não joga. Esse aqui você faz caldo, faz creme, ou coloca no arroz cortadinho em cubos, tá? Olha, já cortamos toda a nossa abobrinha. Agora, como eu sempre falo, bem quente a chapa onde a gente vai grelhar. E assim até grelhar toda a nossa abobrinha. Quero essa cebola bem fininha. Prontinho com nossa abobrinha. Então, abobrinha, cebola, atum, azeitona. Vou exprimir o suco do limão. A azeitona tem sal. O atum tem um pouquinho de sal. A gente só precisa salgar a cebola e o ovo. Então vai ser, ó, apenas misturo até o sal dissolver no suco do limão, de meio limão. Esse meu tinha bastante suco, olha. Coloco e misturo. Geralmente nossas crianças, elas não gostam de vegetais. Mas dessa vez, eles vão adorar. E aí eu venho com o ovo. E aí, naquele dilema que a gente tem, é salsinha, é coentro,
em manjericão, em hortelã, não é nada disso. Vem cá. Ó, a gente tem aqui Ora Pro Nobis. Vou espalhar. Façam aí. Marquem a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chévere Restaurante e me contem. Contem de verdade, que nem a Maria Eugênia. Ela chama para mim e fala: ô chefe, eu fiz e foi uma delícia. Eu fico encantada e muito emocionada. O assunto agora é educação. Você vai conhecer as ideias de um dos maiores pesquisadores da área no Brasil, Miguel Arroyo. Aos 90 anos de idade, ele continua contribuindo incansavelmente com o debate sobre educação e a sociedade brasileira. Nascido numa pequena cidade rural espanhola, Miguel Arroyo chegou ao Brasil no fim da década de 1950, depois de ser perseguido pela ditadura franquista na Espanha. Poucos anos depois, com o golpe de 1964, ele enfrentou outro regime autoritário, a ditadura militar brasileira. Desde então, o pesquisador se dedica a refletir sobre movimentos populares, política e educação, numa trajetória marcada por dezenas de livros e artigos publicados. Vamos conferir essa entrevista. Educação e movimentos populares. Acho que a história da educação ela não se explica por ela mesma. A história da educação se explica só se levamos em consideração a força dos movimentos sociais, seja das mulheres mais que lutam pela escola, que lutam pela educação de seus filhos, que é o que aconteceu na década de 70, o movimento de mulheres negras, trabalhadoras domésticas, pro-creche a seus filhos. Pero sabe que na escola só se entrava com 7 anos, e com 6, e com 5, e com 4, e com 3, e com 2. E as mulheres que tinham que sair cedo para trabalhar, onde é que deixavam seus filhos? Aí houve um movimento na década de 70 muito interessante, em plena ditadura, de mulheres negras trabalhadoras reivindicando a luta pro-creches para seus filhos. Centros de educação infantil onde deixar seus filhos quando elas iam para trabalhar. Isto é muito interessante. Ou seja, a história da educação é inseparável da história dos movimentos, não só por educação, dos movimentos sociais mais amplos, movimento negro, movimento indígena, movimento quilombola, movimento dos trabalhadores, movimento dos sem terra, movimento dos... Isto é muito interessante. Educação é transpassada. Temos aqui um colégio Sacré-Cœur de Marie, Sagrado Coração. E temos do outro lado, onde estão todos brancos, da classe média alta daqui está. Mas temos deste outro lado, aqui, do outro lado da rua aqui, o Barão, onde não tem alunos da classe média branca. E para não fechar o Barão, que é um colégio antigo, o que tiveram que fazer? Todo dia, 6, 8 ônibus vão nas favelas, pegam crianças, adolescentes e até criancinhas das favelas e trazem para cá, para o Barão, na educação infantil e na educação fundamental. Olha que coisa absurda. A educação está traspassada. E se ela esquece isso, fracasso. Está traspassada por as grandes dicotomias que traspassam nossa sociedade. A dicotomia de classe, primeira, de classe média alta aqui, na escola privada, classe baixa, pobre, favelada na escola pública, a dicotomia de raça, muito forte, estes aqui todos negros, estes aqui todos brancos, e as dicotomias até de lugares de viver, as dicotomias de famílias. Campo em disputa. O campo da educação é um campo onde os poderes tentam impor sua cultura, seus saberes, a base nacional comum. Nacional, comum. E comum para todos. Aí escrevi o livro Currículo em Disputa.
E esse livro que não trouxe aqui, podia ter trazido, Currículo em Disputa, para mim é muito interessante. Por quê? Porque diz como toda a política educativa das elites não consegue ser imposta na educação básica popular. Porque o currículo, as próprias diretrizes curriculares, a própria base nacional comum curricular passa a ser disputada pelos professores. A partir de quê? A partir de suas vivências, que são outras, e a partir, sobretudo, das vivências dos educandos, das mães dessas crianças, que são outras. Então, território em disputa de saberes, não dos saberes do nós nos poderes, que querem que todo mundo aprenda, pelo letramento na idade certa, mas saberes a partir de seu viver, do viver de suas mães, de seu viver como negros, como periféricos. Luta pela educação e pela vida. Primeira luta, porque eles resistem, olha aqui, está aqui, logo aqui no início. Resistências por vida, primeiro valor humano. Eles não vão resistir primeiro por escola. As mulheres mães, naquele movimento de luta por creches, por centros de educação infantil, não lutavam só para que seus filhinhos aprendessem letramento na idade certa. Lutavam por vida, lutam por comida, lutam por proteção, lutam por cuidado. Esta é a que nós temos que entender. As lutas das mulheres, até nas lutas pela educação, não é só por letramento na idade certa, porque minha filha aprenda bem a baba, bem o bu, porque babiu a uva. Ou... Não é nada disso. É algo muito mais radical. Os centros de educação infantil e os centros de educação fundamental são centros de vida para infâncias, adolescências ameaçadas de não vida ou de vida precária. O Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela tua audiência, você é muito importante para a gente. Se quiser participar do programa com críticas, elogios e sugestões, é só escrever para o WhatsApp número 999229623. Aproveito para te lembrar que de segunda a sexta o programa também está no rádio. Você pode ouvir de todo o Brasil pelo nosso site radiobrasildefato.com.br. Tem também uma edição especial de podcast, o Conversa Bem Viver, que você encontra na sua plataforma de áudio favorita. Uma boa semana para você, abraço, tchau!